Se você precisa lembrar toda semana o que é importante para a sua equipe, então você não tem uma empresa, você não tem uma cultura consolidada, você tem apenas dependência. Ah, mexi, não mexi? Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um Café com a Líder e hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo. Se toda semana você tem que lembrar para o seu time o que é importante, então você não tem uma cultura estabelecida no seu negócio, você tem apenas uma dependência emocional que você esteja lá cobrando aquele lenga-lenga toda semana. E é isso que vocês querem? Não é isso que vocês querem. Bom dia, Paulinho! Tudo bom? Paulinho já me encontrou uma vez pessoalmente e disse que gosta das minhas lives, então beleza, fica por aqui. Vini, bom dia! Rebeca! Rebeca, fica por aqui, que essa hoje tá muito boa pra gente. Thaíris, bom dia, bom dia. Vão chegando, vão avisando a galera que estamos por aqui, porque hoje a gente precisa falar sobre um tema que é muito importante, sobre padronização, sobre estabelecimento de cultura organizacional dentro do nosso negócio, dentro dos nossos times, para que as coisas aconteçam sem necessariamente o líder, o empresário, o sucessor estar lá o tempo todo tendo que apertar os botões, porque se a empresária não for lá cobrar aquele item específico, as coisas não acontecem. Isso é muito chato, tá? Luciana, bom dia. Sandra, bom dia. Lise, bom dia. Bom dia, vão chegando. Tô animadíssima hoje, mas antes da gente entrar no nosso assunto do dia, vamos entregar esta live, esta semana, as nossas vidas, os nossos projetos a Deus, que é o dono de todas as coisas. E essa semana, a gente veio de uma semana de Páscoa, né? Da Semana Santa. Hoje ainda continuamos na 8ª de Páscoa. E teve um momento uma reflexão que eu amanheci o dia pensando nela. E terminei o dia ontem pensando nela e amanheci o dia pensando nela. Eu quero compartilhar com vocês. A gente chega com míseros 5 pães e 2 peixes. Mirrento lá, 5 pães e 2 peixes. Mas disso aí, dessa miséria que a gente chega, Deus opera milagres. Então não deixe de chegar com seus 5 pães e seus 2 peixes, mas não se iluda. O sobrenatural vai operar nos seus projetos para que eles prosperem muito além do que você imaginava, da capacidade real que você tinha. Você só precisa comparecer, tá bom? Dito isso, vamos fazer nossa oração. Feche os olhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém, amém, minha gente, amém. Vamos lá, vamos ter fé, vamos ter coragem, vamos ter alegria, vamos ter energia. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus. Vamos embora trabalhar, vamos embora trocar ideias aqui, vamos embora aprender, vamos embora viver, pegar a vida real, as circunstâncias em que a gente está inserido e abraçar essa vida real. É aquela coisa, beija a cruz e segue. Eu sei que a gente enfrenta muitas cruzes no nosso dia a dia profissional, pessoal, etc. Mas é assim, é isso, beije sua cruz e ame, e vamos embora, tá? E dentro disso, dentro das nossas circunstâncias, vamos sempre fazer o nosso melhor, porque é só isso que está ao nosso alcance. Então, lembrado? A gente chega com 5 pãezinhos e 2 peixes e Deus opera um milagre e multiplica tudo. Então, vamos embora. Então, muitas empresárias, muitas sucessoras, muitos líderes de equipe confundem liderança ativa com vigiar, repetir cobrança, lembrar de tarefa, revisar tudo nos mínimos detalhes. Só que isso não é gestão, minha gente. Isso nada mais é do que microgerenciamento. Sabe o que microgerenciamento faz com equipes de alta performance? Sufoca. Exatamente. Então, uma empresa madura, um time maduro, tem 3 coisas claras. A primeira, um padrão esperado. Certo? Um padrão esperado. A gente tem que ter muito claro o que se espera. Qual é o padrão? Qual é o comportamento esperado? A empresa tem que deixar isso muito claro. Segundo, métrica de acompanhamento. Não adianta nada você ter um padrão esperado e você não estabelecer uma métrica de acompanhamento que vai mostrar se aquele padrão está aproximando a empresa do resultado que ela espera ou a afastando. Porque às vezes a gente tem um padrão, mas como a gente não está com a métrica de comportamento, métrica de acompanhamento, o que é que acontece?
aquele comportamento esperado já não é mais o que o mercado demanda. Já não é mais o que se pratica. Então você fica lá repetindo aquele padrão operacional quando aquilo ali já é um padrão burro. Por quê? Porque está afastando a empresa do seu objetivo, dos resultados que ela quer conquistar. Então a métrica de acompanhamento é importante para mostrar se aquele padrão que já estava muito claro e estabelecido, se ele está aproximando a empresa do objetivo ou não. E por fim, o terceiro é a consequência coerente. Se quando você estabelece o padrão, você tem uma métrica de acompanhamento, você tem uma consequência em função disso, as rotinas de gestão, os rituais, eles ficam muito mais claros. E eu sei que é muito difícil, às vezes, a gente falar de temas teóricos no dia a dia do nosso negócio. Eu sei, né? Tem um monte de jeito tropical aqui e é justamente isso que a gente vive no dia real. Não existe empresa perfeita não, tá? Não existe empresa em que você olha e todos os seus processos estão muito organizadinhos e redondinhos e todo mundo está muito preparado. Não, mas a gente precisa entender o mecanismo de funcionamento para a gente ir ajustando o nosso dia a dia. E aí a gente vai ajustando nos processos mais simples, nas rotinas mais simples, e isso vai aprimorando. É aquela história que eu comecei no começo. Foi excelente. É aquela história que eu trouxe no início aqui desse Café com a Líder hoje. A gente chega com 5 míseros pães e 2 peixes. Mas tem que chegar. Tá entendendo? Tem que ter uma previsibilidade, tem que partir de um esqueleto, mesmo que você vá aprimorando esse esqueleto. Então, claro, e aí quem me assiste aqui sabe disso. Existem no nosso dia a dia uma série de coisas que a gente poderia fazer diferente, que a gente poderia fazer melhor, que a gente precisa revisar, que a gente precisa revisitar, né? Mas isso não significa que a gente tem que deixar de construir essa mentalidade. Porque sem isso vira, eu pedi, mas eu achei, eu pensei que ambiguidade vira desgaste. Se não há clareza para o seu time, vai haver desgaste. Deixa eu tomar um golinho de café, né? Até porque o nome da live é Café com a Líder. E vocês me deixam a Líder aqui tomar um cafezinho. Brincadeira. Esfriou meu café. Tem que depois pegar outro quentinho pra vocês. Pra gente aqui. Quem é do time do cafezinho? Escreve aqui. Sou do café, sou do chá, não sou de nada. Escreve aqui, quem é do café? Eu gosto de um cafezinho, gente. Mas a única hora do dia que eu posso tomar um cafezinho é pela manhã. Porque é da tarde em diante, se eu tomar um café, aí a véia não dorme. Véi, né? A gente envelhece. Aí além de pintar os cabelos e botar botox, a gente tem que parar de tomar café à tarde. Queria dizer isso pra vocês, não, os jovens que me seguem aqui, mas é isso. Ó, a Rebeca tá dizendo, eu sou do café, só que você é jovem, Rebeca. Você pode tomar vários cafés ao longo do dia. Aproveite a juventude! Porque você pode tomar vários cafés ao longo do dia. O resto do dia, a veinha tem que tomar água mesmo. Vamos lá. Oi, Esté. Tudo bem? Bom dia. Seja bem-vinda ao Café com a Líder. Esté, eu sei que tu não é do café. A pessoa se conhece quando alguém não é do café. Se Esté fosse do café, ela era rodeada de cafeteiras. Ela nem é rodeada de cafeteiras. Vamos lá. O que é padrão de performance, então? Raiz, eu entendi. A gente tem que ter padrão. A gente tem que ter uma métrica de acompanhamento e a gente tem que ter uma consequência em função disso. Então vamos entender o que é padrão de performance? Padrão, gente, não é perfeição, tá? Padrão não é perfeição. Por exemplo, padrão é aquela meta mínima definida, aquele prazo que não é negociável, aquele indicador que acaba sendo acompanhado, feedback mais estruturado, é clareza do que é aceitável ou não. Então, com certeza, pode ser que no seu dia a dia você não tenha engessado, daqui pra cá. Talvez você não tenha um engessado, mas com certeza no seu dia a dia você tem parâmetros do que é aceitável ou não. Então, se uma meta não é atingida, o que é que isso deve acontecer? Deve gerar uma análise, né? Caramba, não atingi nossa meta, beleza. Isso foi um dado real, um fato do mundo real. Só que esse fato, ele vem com quais aprendizados? Aí vamos lá, né? Então, porque se esse erro se repete, o erro que levou a meta não ser atingida se repete, precisa haver ajuste. Se não houver ajuste, se não acontece uma decisão em função dessa realidade, o que é que vai acontecer com a gente? A gente não vai evoluir. Você acaba gerando no seu time uma dependência.
e uma tolerância à mediocridade. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Isso é minar a cultura. Eu fiz a blitz do chinelinho. Eu tô com o stack hoje, eu só venho essa mensagem na cabeça. A gente tem um espaço lá que é tipo um estoque central, tá? Na Tropical. A gente inclusive, assumiu recentemente encabeçou essa área lá. E, claro, tem as normas, fardamento, entrega os EPIs, blá, 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 certo? Mas o que é que o ser humano é? O ser humano, às vezes, é indisciplinado. Na verdade, é nem indisciplina. Se não há cobrança, o ser humano vai testando, feito uma criança, vai testando os limites. Aí um dia vem de um jeito, outro dia vem de outro. Um dia faz de um jeito, outro dia faz de outro. Então, se o comportamento que não é aceitável, ele é tolerado, passa a mensagem para o time de que tudo bem. E se eles vão se acostumando com isso, acaba que chega um momento que você perdeu o controle. E aí, o comportamento que não era o que você gostaria que fosse feito vira a regra e não mais a exceção. Então, entendeu que a gente precisa estabelecer o padrão e deixar o nosso time muito ciente do que é o padrão. Essa comunicação tem que ser muito clara. Tem, às vezes, que ser repetitiva. E aí, quando um tentar desviar da rota, volta. A rota é essa aqui. E aí, claro, como você vai cobrar, vai muito do talento do líder, do perfil do líder, do estilo do líder, do carisma do líder. Tem gente que cobra assim, com vergonha. Fulana, vem cá. Veja, é questão de estilo, tá? Não existe certo e errado. A única coisa que não deve haver, que aí existe o certo, o errado é você infringir valores de respeito, de ética, etc. Mas dentro dos comportamentos certos, existe uma variação de estilo. Eu, por exemplo, Raíza, sou do time que gosto de cobrar. Eu sou muito exigente, tá? Eu já deixo aqui, claro, eu sou muito chata, muito exigente. Quem me vê nas redes sociais me acha fofinha. Eu posso até ser fofinha porque eu sou engraçada, eu sou espontânea, eu tenho esse jeitão. Mas isso não é permissividade. Pelo contrário, eu odeio permissividade. Eu odeio mediocridade. E pelo contrário, eu tenho que me policiar para eu não ser tão chata quanto eu gostaria de ser chata. Sabe? Mas por quê? Porque eu entendi que a gente tem que ter a cobrança, você tem que cobrar. Não tem história do morde e assopra? É um pouco morde e assopra. O líder, ele é o guardião das regras. Ele é guardião da cultura, ele é guardião do padrão, ele é o guardião da performance. Concorda que se o líder é aquele cara que aceita qualquer resultado, qualquer entrega, qualquer coisinha, ele vai acostumando seu time de essa líder é uma bestalhada, faz qualquer coisa que pra ela tá tudo bom. Volto sempre para o exemplo que eu dou aqui para vocês, do professor exigente e do professor bonzinho / bestão. A gente, quando era estudante, a gente estudava mais para a prova do professor exigente ou do professor bestão? Ai, Raíza, tinha um professor bestão que ele era tão bom professor que eu gostava de estudar para a prova, porque você gostava da matéria dele. Mas imagine você não gostando da matéria dele, sabendo que a prova dele vai ser dada, sabe aquela prova bem lenta dada, não vai te exigir, não vai te desafiar. Tu vai estudar muito para a prova dele? Conversa para boi dormir. Vai não! O líder é o guardião da cultura, do padrão, da performance. Então, claro, dentro do que é certo, dentro do que é ético, dentro do que é razoável, o líder tem estilos diferentes de cobrança. Meu estilo, por exemplo, é um estilo morde e assopra. Eu gosto de trazer leveza nos momentos sérios, né? Assim, tá lá, a gente se lascando, levando um pau em algum indicador, em alguma situação, estresse. Eu gosto de ser aquela pessoa que tá lá na shit, né? Mas tô rindo da situação, eu digo, né? Tentando trazer um pouco de leveza. E ao mesmo tempo eu sou a pessoa que me permito ter leveza também na hora das celebrações, sabe? De curtir, de quebrar o gelo, sabe? Então assim, eu não sou aquela pessoa sisuda.
mas isso não significa que eu não seja exigente. E eu não tô dizendo que o meu estilo é o mais certo, não. É estilo, eu tô falando dos estilos aqui. Por exemplo, quando foi para cobrar do pessoal do CDB, que não tava tendo muito rigor no fardamento, então eu fiz a blitz do chinelinho. Comecei a chegar, cadê quem tá de chinelinho? Cadê? Eu vou fazer a blitz do chinelinho. Ninguém quer cair na blitz do chinelinho. Então eu poderia ter sido aquela pessoa bem assim, e eu não tô dizendo que tá errado, tá? Só tô falando de estilos de liderança aqui. Eu gosto de trazer situações, para as situações da liderança, eu gosto de trazer... Ah, o Esther tá trazendo a estrelinha, e quem vinha bem certinho, com o fardamento bem certinho, eu digo, a tia vai dar estrelinha dourada pra quem vier bem certinho. Esse ganhou estrelinha dourada, esse caiu na blitz do chinelinho. Sabe assim, claro, tentando trazer leveza pra uma regra. Eu podia ter sido aquela pessoa que, olha, vou notificar você, porque você assinou a norma da empresa e era para você ter vindo exatamente assim, ter feito exatamente isso e você descumpriu. Então você vai levar essa advertência aqui, verbal, no primeiro momento. Mas depois vai ser uma advertência por escrito, depois vai ser uma suspensão e depois uma demissão. Então assim, existem formas e formas de exigir que as coisas aconteçam no seu entorno, no seu dia a dia, junto com o seu time. Eu sou do time, eu gosto de cobrar, eu gosto de ser exigente, mas eu gosto de trazer um pouco de leveza. É perfil. Tem gente que se for fazer a blitz do chinelinho, vai soar estranho, porque não é natural, sabe? Não, vou botar uma estrelinha dourada, na pessoa vai ter vergonha, não gosto dessa brincadeira, enfim. Mas eu tento trazer uma descontração, uma brincadeira para as coisas, embora eu esteja lá fazendo o que eu tenho que fazer. Exigir padrão. Exigir que as pessoas estejam pensando, às vezes vem com um monte de pepino pro meu lado, um monte de... Na verdade, vem com os problemas. Eu disse, fulaninha, vamos pensar em soluções. Tá bom de você chegar só pra mim, querer que da minha cabecinha vinha todas as ideias. Eu não sou tão inteligente assim como vocês pensam. Pelo contrário, sou bem limitada. Me ajude. Traga ideias, traga soluções. E aí você me traz as soluções. E aí sim, dentro do cardápio de soluções que você trouxer... Porque nada melhor do que você que está fazendo aquilo ali no dia a dia, pensar as melhores soluções do que eu vi lá de onde eu estou e te batizo essa solução. Tá entendendo que às vezes a gente, o jogo de cintura da liderança do dia a dia tem que fazer com que o nosso time vá criando essa autonomia do pensar. Não queiram se cercar de pessoas que dependam de vocês para tudo. Queiram ensinar as pessoas a pensarem. Queiram fazer com que as pessoas queiram se desenvolver. Desafie as pessoas. Porque sabe o que falta em muita gente? Sabe o que falta em muita gente? Acreditar que é possível. Alguém numa posição hierárquica superior ou numa posição do que aquela pessoa admira, né? Essa pessoa chegar pra você, essa pessoa de referência chegar pra você e dizer, fulana, você é capaz de mais. Você é capaz de pensar. Você é capaz de se desenvolver. Tudo que um ser humano quer, muitas vezes, é a validação externa de dizer assim, você está no caminho certo. Você é capaz de mais e muito mais. E não de ficar esperando de mim, seu líder, migalhas de soluções. Porque um líder, ele tá olhando para várias coisas ao mesmo tempo. Um líder não pode se dar ao luxo de estar olhando só aquela micro coisa. Porque isso é um microgerenciamento. Se o líder ficar olhando só para micros coisas do dia para fazer, ele não toca estrategicamente a área. Ele não vai estar pensando em desenvolver as pessoas. Ele não vai estar refletindo, analisando criticamente suas atividades. Ai, Raiz, então você quer dizer que o líder não deve botar a mão na massa? Não estou dizendo isso, não. Não tire palavras da minha boca. Líder tem que botar a mão na massa. Eu boto a mão na massa. A gente tem que botar a mão na massa. Claro, eu não boto a mão em todas as massas, porque senão, volto a falar, eu ia ser microgerenciamento. Mas eu executo uma série de atividades. Olha, pra você ter ideia, até as fotos das campanhas de Dias das Mães, eu também faço. Se tiver que fazer, o que tiver que fazer, servir café, organizar uma coisa, a gente faz. Aqui não tem frescura, não.
Tiver que fazer locução de loja, a gente faz. Eu me lembrei agora da locução de loja, porque minha gerente de operações essa semana estava tendo que lidar com um time de loja que estava sem o locutor. E a galera tava meio tímida para pegar o microfone e fazer a locução e dar uma agitada, né, na frente da loja, porque o agito dá aquela animada na praça. E ela foi e pegou. E é isso que eu espero dos meus liderados. Porque é isso que eles venham fazendo. Se precisa ir falar e defender o negócio, eu vou. Se precisa pegar um carro e ir embora visitar um fornecedor, carregar a mala, desmontar a coisa, eu vou também. E é isso que a gente tem que ter. Essa flexibilidade de agir. Ser ambidestra nas nossas atividades do dia a dia de liderança. Tá? Então, qual é o erro mais comum? É a gente evitar a consequência. Líder é contratado para atingir o resultado. Aí não atingiu. Não atingiu um mês, não atingiu 2 meses, não atingiu 3 meses. Não tem consequência. Qual é a mensagem que isso passa? Que tá tudo bem, né? A mediocridade aceita. Vamos botar lacinho na mediocridade, carregar ela no colinho e trazer para o nosso negócio. Só que se você fizer isso, empresário, se você fizer isso, sucessora, se você fizer isso, líder, você tá lascado. Tá lascado. Vai ser esse o padrão que você vai aceitar. E é esse o padrão que seu time vai entregar. E é esse o padrão que você vai ser avaliado. Então, não estou dizendo que líder, empresário, sucessor não recebe, não tem dissabores na vida, não. Tem falhas, tem erros, tem resultado ruim, tem sim. Sabe o que diferencia um medíocre de uma pessoa que vai vencer, que vence? O inconformismo diante do resultado. O inconformismo. Não é que a gente não vai enfrentar resultado ruim. Não é que a gente não vai errar. A gente vai errar a estratégia. A gente vai errar a execução de estratégia. A gente vai ter um resultado ruim. Um resultado abaixo do esperado. Mas e o seu inconformismo em relação a isso? Porque se você começa a se conformar com aquilo ali, é isso o seu padrão. Vai ser isso que o seu time vai entregar pra você. E aí tem muito empresário que evita essa consequência, né? Dizer, fulano, vem cá, qual foi o nosso combinado? Não era pra tu ter feito isso, isso, isso. Porque quando a gente vai olhar, minha gente, quando a gente vai olhar por que não atingiu o resultado, hoje eu tô Quando a gente vai olhar por que não atingiu o resultado, e a gente, vamos lá, quais são as ações que executadas reiteradamente dentro de um espaço de tempo geram resultado? Quando a gente vai ver, faltou essas ações aqui, faltou essa tarefinha aqui, faltou essa execução aqui. Fizeram uma vez, deixaram de fazer 10. Quando a gente vai olhar métricas de acompanhamento, o resultado ele é fruto de ações que não foram concretizadas. Mas se você pegar uma situação em que você tinha um padrão, tudo para atingir aquele resultado foi executado minuciosamente, inclusive acima ainda, para ter margem. E mesmo assim o resultado não aconteceu. Então, diante disso, aí sim você pode pensar, não, eu preciso revisar essa rota aqui, esse padrão. Porque talvez esse padrão não esteja mais por si só nos levando ao resultado. Mas errado. Normalmente é a execução. Deixa eu dar uma spoiler para você. Normalmente é a execução. Então você vai ver, não fizeram as ligações suficientes, não fizeram as tarefas suficientes, não colocaram as informações de forma correta, não preencheram, não ativaram, não digitaram, você vai ver, é execução. Executaram correto, 1 dia, 5 não. Um time de 5 pessoas, 2, 3 fizeram, os outros não fizeram. Aí puxou para baixo a média. Pode observar. E aí qual é a nossa situação como empresária? Tem empresária aqui, não quero parecer rígida. Eu tenho medo do conflito. Não, mas é que eu preciso ser aceita, eu preciso ser compreendida. Tem muito líder, tem muito empresária, tem muito sucessora que vai aceitando resultado
fraco, medíocre, para não se dispor com as pessoas que estão por lá, para não provocar e desafiar. E normalmente esse perfil é a pessoa que não gosta de se autoavaliar também. Porque quando a gente, como líder, a gente se cobra muito mais do que qualquer outra pessoa, a gente está acostumada com esse desconforto, a gente sabe trazer para si a responsabilidade que, olha, eles não fizeram não, mas eu também falhei, porque era para eu ter observado isso antes, era para eu ter mexido nisso, era para eu ter ajustado essa rota aqui. E quando a gente está acostumada a nos deixar no desconforto como líder, a gente faz o que é necessário para deixar todo mundo desconfortável no bom sentido. Na verdade, todo mundo inconformado com um resultado ruim. Então, se você não sustenta uma consequência, se você fica nessa necessidade de ser amada pelo seu time, a gente não vai ser amada, não. Estamos vivendo uma paixão de Cristo. Acabamos de viver uma Semana Santa. Jesus Cristo pregando a fé, o amor, o perdão e a misericórdia, foi crucificado. Imagina tu, líder, cobrando resultado e gerando consequência em função do não atingimento desses resultados. Tu acha que tu vai ser o tempo todo validada? Se você, líder, empresário, sucessora, está esperando palminhas para agir o que precisa ser feito no seu negócio, no seu time, você tá lascado. Falando bom português, você tá lascado, lascada. Se você tá acostumado a jogar para plateia, você tá lascada. O líder tem uma certa solidão, sim. Porque a gente tem que fazer o que ninguém tem coragem de fazer. A gente tem que refletir sobre temas que às vezes as pessoas não querem refletir agora. E tudo bem, tem muito tema que a gente vai levando com a barriga, né? E que no momento da crise jogam na nossa cara e a gente tem que descer a lenha e trabalhar. Mas se você está acostumada a só tomar decisão que for aplaudidinha, é muito desconfortável estar nessa posição. Se acostume com esse desconforto. Senão você vai construir uma cultura frágil. E uma cultura frágil dentro de um negócio não gera crescimento. É guerra. Busque as pessoas para estarem com você nas trincheiras da guerra. Mas não se iluda. Você não vai viver o céu na terra, não. Não se iluda. Eu achei que essa live hoje caminhou para um lugar um pouco realista demais, né? Então, de todo jeito, eu vou te dar aqui algumas perguntinhas que é tipo um diagnóstico de maturidade do seu time para te ajudar a avaliar, tá? Então, responda aqui as perguntinhas, vai ficar gravada a live. A primeira delas, sua equipe sabe exatamente qual é a meta esperada? Eles têm ciência do que se espera deles? Segundo, existe indicador visível para todos? Tem meta, tem indicador visível para todos. Ou seja, está todo mundo ciente. Tem nenhum inocente no jogo não, né? Pronto, beleza. Existe um acompanhamento periódico, formal? Ou esse acompanhamento é feito uma semana, duas não? Quando a meta não é atingida, há um plano de ação estruturado, assim, você para refletir, olha, se a minha meta não foi atingida, então, ou eu não estou executando bem o que estava planejado executar, é aquela história, num time de 5 pessoas, 2 fazem, 3 não, e aí puxa a média geral para baixo, ou eu preciso de outras estratégias. Estratégia A não funcionou, eu preciso pensar na B e na C. Então é o plano de ação, é você, diante da circunstância real que não está acontecendo o resultado, você planejar outra coisa. Normal, a vida acontecendo, minha gente. A vida não tem uma receitinha de bolo, não, tá? Liderar não vem com receita de bolo. E quinta pergunta, se a performance não evolui, há uma decisão clara? Há uma tendência muito grande do ser humano de ignorar os fatos ao seu redor, de dar a interpretação mais conveniente para os fatos ao seu redor. O fato está lá, escancarado. Mas a pessoa interpreta aquele fato do jeito que dói menos para ela. E por conta disso, ela não toma as ações e decisões que ela precisa tomar. E é onde o líder se perde.
É aquela famosa frase de Ayn Rand. Você pode ignorar os fatos, mas você não pode ignorar as consequências advindas dos fatos. Então o fato tá lá, esfregado na sua cara. Você quer ignorar? Ignora. É uma escolha sua ignorar. Mas as consequências vão acontecer você querendo ou não. E quando acontecer, meu amigo, a bomba explode, ó, na sua cara. Quem nunca, né? Tô falando alguma ilusão aqui, ou tô sendo muito realista, tá? Ele está dizendo aqui, tá muito realista, pois é. Então, se você respondeu depende para alguma dessas 5 perguntas que eu fiz, então muitas vezes talvez não seja o comprometimento do time, que eu escuto muito essa, porque o time não é comprometido. Cara, pode ser que o time até não seja comprometido. Mas você precisa deixar todo esse cadeamento de ideias muito claros na mente do time. Porque se você não deixa tudo isso muito claro e você não tem essa rigidez, essa disciplina, essa constância de acompanhamento e de consequência, realmente, ele vai ficar, sabe, solto. Então aí não vai ser um problema de comprometimento do time, vai ser um problema de padrão de liderança. E empresas excepcionais, elas combinam muito uma liberdade dentro da estrutura, né? Pessoas com autonomia, mas pessoas com autonomia dentro de critérios muito claros. Porque se você dá critério, a autonomia por si só vira uma mera desorganização, vira uma bagunça. Cada um decide de um jeito, do jeito que quer. Mas ao mesmo tempo, se você não dá autonomia, a disciplina vira um sufocamento. E eu vou te dar logo um dado. Para você reter talentos no seu negócio, você precisa dar autonomia. Porque os excelentes, os excepcionais do seu negócio não vão gostar de trabalhar sufocados, microgerenciados. Gente boa não gosta de estar engessada. E claro, tem muita gente
Voltou agora? Voltou o áudio. Entrou uma ligação aqui. Claro que o abençoado que me ligou já recebeu uma mensagem no WhatsApp. Fulaninho, estou em live. Tá vendo qual é o problema de me seguirem? Não sabem que eu tô em live. Mas deixa lá. Tudo bem, não vamos guardar mágoa no coração, né? Ele vive, ele reina. Ele é Deus e Senhor. Vamos embora. Só pra minha reflexão... só pra concluir, que eu acho que vocês não escutaram minha reflexão final. Vocês escutaram até que parte? Vamos lá. Vocês escutaram a parte que eu disse que talentos, não adianta você, se você quiser reter talentos, você não pode sufocar esses talentos microgerenciando eles. Você precisa ir dando desafios e dando uma certa autonomia. Voltando, autonomia sem critérios é desorganização. Então não é dar autonomia. Toma fulano, você é um talento fulano, venha-se embora, tome autonomia e não dá parâmetro para fulano. Porque fulano, por melhor que seja, pode ser que ele interprete as situações no dia a dia de forma diferente do que você gostaria que ele interpretasse. Então você precisa dar critério. O talento vai amar critério, contanto que ele venha com autonomia. E que sim, você esteja acompanhando ele, esteja nessa troca boa, mas que você não fique microgerenciando. Eu odeio microgerenciamento, minha gente. Eu odeio ser microgerenciada e odeio microgerenciar pessoas. E às vezes tem gente no nosso time que espera o microgerenciamento, que fica a cada micropasso esperando que você vá lá e diga, tá tudo certo, pode continuar para a próxima etapa da tarefa. E isso é péssimo. Então, vão incluindo no time de vocês uma mentalidade de autonomia, de senso de dono, de resolver as coisas, de trazer um cardápio de soluções. Porque quando você bota as pessoas para pensarem, não queiram pessoas para executarem apenas tarefas. Bote o seu time para pensar. Bote seu time para pensar. Não queira ser você, por vaidade, por ego, por soberba, a rainha das soluções. Não, porque as minhas soluções são as melhores. Eu é que tenho que trazer para mim a pecha do super-herói e dar soluções para tudo na minha empresa. Bote seu time para pensar. Sua empresa vai ser tão boa quanto o seu time é bom. E não você, necessariamente. E aí é o seguinte, se você precisa cobrar o mesmo ponto toda semana, então significa que você não tem um problema de comprometimento de time. Você tem um problema de sistema. O sistema de gestão do seu negócio não está adequado. E isso é responsabilidade da liderança tocar. Tá bom? Então, empresa sólida não deve depender da sua energia exclusiva. Uma empresa sólida, uma empresa madura não pode depender da energia e do talento de uma pessoa só. Ela deve depender de um padrão, de um sistema. Ela não pode ficar dependendo de uma cobrança emocional ou de uma validação constante de palminhas a cada microetapa. Ela deve depender de uma responsabilização clara, critérios, responsabilização e disciplina, constância, rotina. Isso evolui para uma cultura de performance, tá? E se você quiser estruturar essa cultura de performance, se você quiser revisitar suas rotinas de gestão, seus rituais, tá? Da sua empresa, se você quer sair dessa necessidade de cobrança emocional constante na gestão do seu negócio, e se você também é sucessora de empresa familiar e precisar entender o seu posicionamento dentro do seu negócio e como você tocar e dar essa girada de chave que você precisa, então fala comigo no direct, tá? Eu tenho uma mentoria chamada Mentoria Potência Sucessora, focada exclusivamente em sucessoras de empresa familiar, onde eu trabalho demais essa questão da comunicação, da liderança, da estratégia de gestão e ajudo vocês. Olha aqui, Vini falando, acompanho o teu trabalho há um tempo, também sou sucessor e hoje lidero uma equipe comercial no segmento infantil com o Grupo Elião. Legal, Vini, parabéns. E você sabe, né? O sucessor, aos olhos do mundo, nós somos nada mais do que privilegiados. E de certa forma somos privilegiados mesmo. A gente recebeu um negócio já estruturado, cada um no seu grau, no seu tamanho, e tocar aquilo ali. Mas tem desafios muito particulares. E existe uma solidão muito grande na sucessão de empresa familiar que não é conversada às claras por ninguém do mercado.
né? Essa sucessão que não pode se valer às vezes dos familiares que estão no negócio, porque isso pode minar a relação do trabalho. Não pode se valer dos familiares que estão fora do negócio, porque isso pode minar a relação familiar. Não pode se valer dos colaboradores que estão no seu entorno, porque no final das contas não são pares, por mais que estejam em paridade hierárquica com você naquele momento, mas não são pares reais, porque no final das contas você também é dono do negócio. Então, há uma solidão muito grande com os sucessores. E esse canal que eu abri, tá? É para que vocês tenham um espaço e uma orientação e um aconselhamento nessa jornada que é tão linda, única, peculiar e transformadora, né? Os negócios, 90% das empresas do Brasil são familiares. Como é que a gente vai preparar bem essa sucessão? Aí você cai naquela estatística terrível de que só 70%, mais de 70% das empresas familiares quebram nessa virada, da primeira para a segunda geração. É estatístico. Vamos fugir dessa estatística? Vamos embora. Mentoria Potência Sucessora. Espero você no direct. Tá bom? E pro restante do meu time aqui, sejam muito felizes essa semana. Uma semana produtiva, uma semana de alta performance, uma semana abençoada. Uma semana em que você não esteja atrás dos aplausos do mundo. Nem que você fique jogando pra plateia. Você faça o que precisa ser feito, você lute o bom combate, tá bom? Coragem e fé. Um beijo.